E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. Embora eu tenha algumas divergências teológicas com Iago Martins, mas nesse ponto aqui ele bateu um bolão, hein? Iago Martins, segundo o Gospel Mais, critica pastor da Xuxa, endemoniados que ficam perseguindo o pregador. O pastor e teólogo Iago Martins saiu em defesa do pastor Jaque, líder da igreja Vintage de Porto Alegre, após o mesmo ser alvo de críticas por conta de uma pregação onde afirma que fiéis de outras religiões adoram, o Lúcio. Entre os críticos do líder religioso está Hermes Fernandes, que conquistou a atenção da apresentadora Xuxa Meneghel devido aos seus posicionamentos liberais, por exemplo, em favor da agenda LGBT+. Ao comentar o trecho recortado da pregação do pastor Jaque, Fernandes então acusou o líder da Vintage de destilar ódio e preconceito contra as religiões de matriz africana, entre outras como islamismo e budismo. O pastor Jaque, eu estou falando Jaque, eu não sei se expressa assim, viu? Mas se tiver errada a minha expressão, me perdoe, viu? O pastor Jaque utilizou então mais uma vez o púlpito da igreja Vintage para destilar o seu ódio e preconceito contra as mais diversas tradições religiosas. Não poupou nem alguma das maiores religiões do mundo, como o islamismo e o budismo, comentou Fernandes. Deixa eu fazer um comentário aqui, rapidinho. Ele está defendendo aí o islamismo, todo respeito à fé islâmica, os muçulmanos, todo respeito aos muçulmanos. Tá achando ruim? Tá achando ruim? É porque ele não sabe o que é a lei Sharia, não. Se ele soubesse o que é a lei Sharia, rapaz, esse pastor da Xuxa não faz ideia do que é a lei Sharia, ou então é hipocrisia mesmo, viu? Se esse cara soubesse o que é a lei Sharia, jamais ele faria isso. Se ele soubesse, por exemplo, quem foi o Che Guevara e quem ele mandou para aquela paredona, né? Paredão, ele jamais. Ô, meu irmão, olha, eu não sei se é burrice ou é sem vergonhice mesmo, mau caratismo. O pastor Iago Martins, por sua vez, criticou a reação de Hermes Fernandes, contra o pastor Jaque, dando a entender que ele e outros líderes ligados à teologia liberal estariam agora promovendo o endossamento de perseguição aos pastores tradicionais e disparou. Qualquer crítica que eu pudesse fazer ao jeito sempre grosseiro do Jackson de pregar seria 1000 vezes menor a crítica que deve ser feita a esses endemoniados que ficam perseguindo o pregador por apresentar crenças tradicionais cristãs. De acordo, então, com o dono do canal Dois Dedos de Teologia, o pastor Jaque está correto em afirmar que a adoção de falsos deuses ou consulta, incorporação de espíritos caracteriza a adoração a demônios. E ainda completou: quem adora outros deuses adora demônios mesmo. Hermes, se discordar das outras religiões e os seus demônios, estão à sua disposição. Meu Deus do céu, e tá aqui, né, a postagem dele, né, voltada a tudo isso, e aqui a imagem do pastor Jaque, né, em questão. Olha, eu tenho muito respeito, vou dizer a minha opinião, muito respeito às pessoas que têm outras fés e outras crenças, tanto a quem é budista, quem é da fé islâmica, quem é das religiões de matriz africana. Minha mãe ainda é mãe de santo, tem um terreiro de candomblé e umbanda, embora ela não está mais tão atuante como antes devido à sua idade, mas ela ainda é. Eu tenho muito respeito às crenças. E agora, sobre a questão que leva nessa temática do que é entidade ou não, o que é demônio, o que é Deus, acaba se tornando algo muito difícil de ser abordado. Eu já vi muitas pessoas sendo processadas por afirmar que Exu é demônio. E, ao mesmo tempo, eu vejo
as pessoas da religião de matriz africana, considerando que Exu é demônio. Eu já vi. Inclusive, a minha mãe fala isso. Minha mãe fala isso. Agora, o problema não é quem está falando. Aliás, o problema não é o que é dito, é quem está falando. Se isso parte da boca de um cristão protestante conservador, acabou de lascar tudo. Agora, se for de um lacrador, se for da boca de alguém que não tem nenhum envolvimento com política nem nada do tipo, ou não é um influenciador, não faz mal algum. E principalmente se partir da boca de alguém que é da esquerda. Aí é muito bem aceito, muito bem-vindo. Agora, outras pessoas não podem. Como, por exemplo, aquela frase lá do companheiro de 9 dedos, me perdoe a expressão, mas foi o que, né, a matéria diz a respeito dele, que ele chamou mulheres do grelo duro. Ele pode falar isso? Pode. Ele fez um pronunciamento recentemente aí, agradecendo a África pelos anos de escravidão. Não dá nada para ele. Coisa que eu repudio veementemente. Não sou a favor, não, viu? Estou citando aqui apenas como exemplo. Não apoio nenhuma dessas coisas. Agora, nós conservadores tocarmos nesse assunto, lascou. Lascou. Daqui a alguns dias, do jeito que anda a coisa, vão apertar mais o cerco. Já li aqui matérias de, por exemplo, aquela mulher que foi presa por fazer uma oração diante de uma clínica. Clínica que interrompe gravidez. Ela foi presa por estar fazendo uma oração. Daqui a alguns tempos, vai ter pessoas que vão ser presas pelo que pensa. Vão dizer, fulano pensou em tal coisa, deve ser preso. Mas não tem nem como provar que ele pensou nisso. Mas vão prender. Quer apostar quanto?